Lélia, da onde você era do Brasil, o que você fazia e por que você decidiu ir para os Estados Unidos? Então, vamos lá. Eu nasci em São Paulo, eu sou de Osasco, Osascão. Vixe, Maria. Deve conhecer, né? Claro. Estudei na Fundação Bradesco. Vixe. Mas aí, quando eu tinha 21 anos, eu me mudei para Fortaleza, porque os meus pais são cearenses. Legal. E aí, meu pai aposentou, foi morar em Fortaleza. Eu ainda fiquei um tempo em São Paulo, porque eu não estava querendo ir, né? Naquela juventude. Mas eu acabei indo. Eu sempre fui bancária, né? Como eu estudei na Fundação Bradesco, eles te preparam para trabalhar em banco. Então, desde os 15 anos de idade que eu trabalhava no Bradesco, que eu comecei a trabalhar no Bradesco, na Cidade de Deus. E aí eu fiquei até os 21 anos trabalhando no Bradesco. Foi quando eu decidi pedir demissão e ir morar em Fortaleza com os meus pais. Entendi. E aí eu fui para Fortaleza, né? E aí chegando em Fortaleza, e aí a minha vida começou a tomar outros rumos. Aí deixei toda a minha família, assim, grande parte da família da minha mãe e do meu pai moram em São Paulo. Então, amigos, né? Eu nasci lá. Então, assim, amigos, eu deixei tudo para trás. Então, assim, a minha infância toda em São Paulo, Osasco, e eu acabei deixando para trás e fui me aventurar em Fortaleza. E aí, em Fortaleza, né? Comecei a estudar e voltei a trabalhar em banco de novo, porque aí né, bancária, aquela coisa... É o que você sabia fazer. Fiz administração de empresas, então, assim, trabalhei desde os 15 no Bradesco, e aí era a carga, né, que eu tinha, né? E aí fui trabalhar no Banco do Nordeste. Depois do Banco do Nordeste, eu fui para o antigo Banco Real, né? Você deve lembrar do Banco Real. Não é do meu tempo, não. É só para os velhos. O Banco Real. O Banco Real, o Santander comprou. Eu lembro. O Santander comprou o Banco Real. E aí eu trabalhei no Banco Real. Me casei em Fortaleza com um mineiro, que também tinha ido para lá se aventurar, abrir uma empresa. Quando eu tinha 29 anos de idade, eu tive a minha filha, Dominique. Ai, que linda. Isso lá em Fortaleza, Aos 29, eu engravidei. E aí, quando a minha filha tinha 1 aninho de idade, eu me divorciei do pai dela. E aí, fiquei ali, né? Tocando a minha vida com a filha pequena. Mas, assim, continuei muito amiga do pai da minha filha. Era meu grande amigo, assim, amigão. Ele era um pai super presente. E 1 ano e meio depois, o pai da minha filha, o Fred, me liga e fala assim... E eu sozinha, né? Tipo, curtindo aquela meia vida de solteira e tal, cuidando da minha filha. E aí o Fred me liga e fala assim, olha, vai ter uma corrida de aventura, um professor do colégio militar que está preparando, ele está administrando tudo lá. E eu sempre gostei de fazer esportes, né? O pai da minha filha era escalador profissional e tal. Então, ele sabia que eu adorava corrida de aventura, né? Esporte em equipe. E aí eu falei, tá bom, legal. Era no fim de semana. Ele falou assim, inclusive esse professor Marcos, eu acho que você vai gostar dele, faz seu tipo. Isso, o meu ex-marido me dando essa dica, entendeu? E aí eu cheguei no Colégio Militar de Fortaleza e procurando o professor Marcos e tal, né? Que eu queria me inscrever lá para fazer a corrida de aventura. E aí o professor me indicaram onde é que ele estava. Quando eu encontrei com o Marcos, o tal professor Marcos, eu me apaixonei. E aí ele também se apaixonou, assim, só que a gente não sabia, claro, né? Assim, foi amor à primeira vista, mas a gente não sabia. Só que ali começou tudo. Eu participei da competição, aí no final ele já me chamou para ir para a praia com os amigos, né? No luau, e aí eu fui, e a gente não parava de conversar o tempo todo. Resumo, em 3 meses nós estávamos morando junto, eu e o Marcos. E aí eu liguei pro pai. Deixa eu cortar você agora, já que você chegou me apavorando. Lélia, eu perguntei para você da onde você era do Brasil, o que você fazia e por que você via no canal Pergunta. Tu já tá com o 3º marido nessas alturas. Por que eu vim para os Estados Unidos? Ou por que eu tô no seu canal? Não, porque você veio para os Estados Unidos. Então, mas aí eu preciso contar história, essa parte. Cada marido desse vai fazer parte. Eu preciso contar isso que é para você entender por que eu vim parar aqui. Entendi. Então não vai dar para entender, entendeu? Entendeu. Então, vamos lá. E aí, né, 3 meses depois, eu e o Marcos estávamos morando junto. E aí virou uma grande família, porque o Fred era amigo do Marcos, né?
E então, assim, ficou aquela coisa. Eu fiquei muito amiga da ex-mulher do Márcio, que ele também já estava divorciado há um tempo. O pai da minha filha. Uma palhaçada já então tudo isso já. Não é palhaçada, é a civilizada, né? É uma civilização. Era o divórcio civilizado. E aí, o que aconteceu? Eu me divorciei do pai da minha filha, né? Do Fred, nós nos divorciamos, parecia uma farra, porque a gente foi pro fórum e a juíza falou, mas já? Você divorciou do segundo? Hã? Divorciou do segundo? Não, eu divorciei do pai da minha filha. Eu me divorciei do pai da minha filha. Aí que vai entrar o grande plot twist depois, tá? Então, assim, nós fomos pro fórum fazer audiência de conciliação, né? E a juíza ainda brincou. Ela falou assim, mas vocês têm certeza que vocês querem se divorciar? Porque a gente era muito amigo. E a gente ria. Não, tá tudo certo, a gente quer divorciar. E aí ela deu o papel, né, de averbação. E a gente voltou para casa. Tudo certo, amigo, guardei o papel, né, do divórcio nos meus documentos. E ali, depois de 1 ano e pouco, eu conheci o Marcos. E 3 meses depois, eu estava morando junto com o Marcos. E a minha filha, porque a minha filha tinha 2 anos de idade e o Marcos abraçou o combo, né? Eu e ela. Então, ele pegou as duas para tomar de conta. Era um grande homem. E aí, o que aconteceu? A minha vida ótima, maravilhosa, né? Com o Marcos, a gente fazia muitos esportes e tal. Era aquele sonho, assim, um casamento incrível. Não que o meu primeiro não tivesse sido, mas ele desgastou. Acabou que a gente achou melhor o divórcio do que criar a Dominique no meio que não era... E o Fred o Fred foi o primeiro, né? Foi o meu primeiro esposo. E o Marcos era o segundo. E o Fred foi tão inteligente. O Fred falou assim, ó, essa mulher é tão chata que eu vou logo arrumar um louco para ficar com ela, que assim ela não volta para encher meu saco. Não foi isso. Mas enfim, a gente tá bem amigo, só que ele, assim, ele foi muito legal comigo, porque ele foi meu cupido. Olha só, o ex-marido é cupido da ex. Não, mas é porque ele queria ter certeza que você ia estar acompanhado e ele encheu o saco mais ele. Mal sabíamos o que estava por vir. E aí, a minha vida, né, com o Marcos ótima, ele era militar, né, do Ministério do Exército, do Colégio Militar de Fortaleza, e eu trabalhava no banco, né, eu trabalhava dentro de uma concessionária e tal, uma vida feliz, incrível. Ele criou a minha filha, assim, com o maior amor, como padrasto, né, ele era incrível com ela. E o pai também, todos os fins de semana, pegava a Dominique. Então, assim, era uma grande família, linda, assim. Foram 8 anos junto com o Marcos. Aí o que aconteceu? Quando eu estava com 6 anos de casado com o Marcos, ele descobriu que tinha um câncer no estômago. O Marcos, tá? Meu segundo marido. Ele descobriu um câncer gravíssimo no estômago e começamos um tratamento. Fez uma grande cirurgia para retirada de vários pedaços de órgãos, né? Uma cirurgia imensa no aparelho digestório para tirar todos os, né, resquícios que tivesse de células cancerígenas. E a partir daí ele começou uma quimioterapia. Isso foi em 2009, 2010. E aí, quimioterapia, radioterapia e tratamento. Então, assim, ele melhorava um pouco e piorava. E aí, assim, eu naquela luta, acabei pedindo demissão do banco para poder cuidar dele, porque a família dele era do Rio de Janeiro. Ele era militar e estava trabalhando em Fortaleza, né? E a família toda no Rio, em Brasília e no Rio. Então, só tinha eu para cuidar do Marcos. E aí eu tive que pedir demissão do banco. Eles foram muito legais comigo, que me mandaram embora, né? Me deram as minhas contas para eu receber um dinheiro. E eu fiquei por conta dele 24 horas, porque como ele tinha feito a cirurgia do estômago, era muito delicado, ele tinha que comer comida só batidas no liquidificador, era cada meia hora tinha que comer alguma coisa. Enfim, a minha vida foi começando a mudar, né? Porque aí eu saí do trabalho, eu fiquei focada 100% dentro de casa, fazendo comida o dia inteiro. Às sextas-feiras eu levava ele para quimioterapia, passava o fim de semana passando muito mal. A minha filha tinha que ir para casa de amigos para ela não poder ver ele naquele sofrimento. Até que, de repente, em junho de 2011, ele estava já bem debilitado. O médico já tinha até me alertado que assim, ele não teria mais muito tempo de vida, no máximo 6 meses. E ele sabia disso, sabe? Ele tinha essa certeza dentro dele de que ele ia partir logo, porque realmente era um câncer que estava no nível máximo.
E aí nós fizemos uma viagem dentro de Fortaleza mesmo, para uma praia, e aí estávamos lá, era Corpus Christi, era junho, né? E estávamos nessa praia, ele estava muito debilitado, né, com aquele tratamento cansativo, e ele já sentia muitas dores, enfim, muito magro. E aí nós, nessa pousada, eu recebo uma ligação às 10 horas da noite da minha mãe, dizendo que o pai da minha filha, o Fred, tinha falecido. Ele tinha tido um aneurisma cerebral na porta de casa, assim, de repente, às 7 horas da noite. Que triste. E aí eu entrei em choque, porque eu falei, meu Deus, o que eu faço com a minha filha, né? Porque a minha filha acabou de perder o pai e daqui a pouco ela vai perder o padrasto, porque ela amava os dois de uma forma tão incrível. Ela, né, que criou, assinou escrever, andar de bicicleta, nadar, porque o Marcos era esportista, então ele ensinou a Dominique a fazer tudo. E o outro era o pai, né, biológico, que estava ali todo fim de semana, era o que levava para brincar, era só a parte boa, né? Aquela confusão. E aí foi muito triste. O Marcos também, já muito debilitado, entrou em choque. Mas, enfim, voltamos para casa, né, às pressas, porque no outro dia, no domingo, era um sábado, no domingo já ia ser o velório. E ele fez questão de contar para minha filha, contou para ela, né, o que tinha acontecido com o pai, disse para ela que ele estaria ali. Mas ela já tinha 10 anos de idade, né, nessa época. Então, ela já sabia que a nossa vida ia mudar, porque ela sabia que o tio dela, chamava ele de tio, estava muito doente. E eu entrei em desespero, assim, foi uma época, porque morreu meu grande amigo, meu pai da minha filha, né, meu ex-marido, o meu segundo marido, que era um anjo na minha vida, estava ali muito doente. O velório do Fred foi uma comoção dupla, porque as pessoas estavam comovidas com a morte repentina do Fred, mas sabiam que dali a pouco a Dominique ia perder o padrasto também. E aí foi aquela tristeza muito grande, enfim, sepultamos o Fred, voltamos para casa e aí continuamos tocando a nossa vida. Quando foi em janeiro, 6 meses depois, já 2012, dia 6 de janeiro, o Marcos faleceu. Então, 6 meses depois, eu perdi o meu grande amor. Era um anjo na minha vida, um homem maravilhoso. Preciso fazer uma pergunta para você. Você casou de novo? Não. E olha, não tem pretendentes nessa altura do campeonato. Não casei. Ninguém está na fila. Eu namoro. Desculpa me falar. Principalmente agora, depois que você contou a tua história, ninguém vai querer mais casar com você. Pois é, mas aí é que vem o plot twist. Agora chegou a hora do plot twist. Tá preparado? Manda! Porque aí o Marcos faleceu, militar, né? E a gente tinha uma certidão de união estável, né? Eu não quis casar de novo, né? Cartório, aquela coisa. Mas o Marcos queria que eu tivesse todos os direitos como esposa. Então, a gente fez uma certidão de união estável. E aí, o que aconteceu? Eu mandei... ele deixou tudo pronto numa pasta para eu só levar lá no Colégio Militar de Fortaleza, entregar para o setor, né, responsável, para eles organizarem tudo sobre a minha pensão, sobre, né, os meus direitos, até o velório, sepultamento, eles que fizeram tudo, eu não tive que me preocupar com nada. E aí, quando eu entreguei essa pasta, e eles me pediram, olha, eu preciso da sua certidão de união estável, e se você já teve outro casamento ou divórcio, eu preciso do seu divórcio. E aí eu peguei a minha... Porque o divórcio, se você não sabe, ele é a mesma certidão de casamento, só que lá embaixo vem uma observação que você é divorciada. E aí peguei a minha certidão de casamento com o Fred, né, que já tinha a averbação de divórcio, entreguei tudo no Colégio Militar. Um dia depois, o responsável lá me liga e ele me diz o seguinte, ele falou assim, olha, essa sua certidão de casamento com o seu Frederico, ela tá valendo, você não tá divorciada, você continua casada com ele. Eu entrei em choque, porque eu falei assim, meu Deus, só que assim, eu nem contei para o senhor lá responsável que o Fred tinha morrido. Eu falei assim, então eu estou viúva do Fred também? Entendeu? E aí eu fiquei em choque, eu falei assim, meu Deus, o que eu faço? Né? Aí comecei a procurar, só um minutinho, deixa eu pegar esse neném aqui, porque não. Fique à vontade aqui, né? Você fala, nós estamos no Brasil ainda, já passou. Estamos no Brasil, já eu chego aqui, é rapidinho. E aí eles. Não,
Aí eu peguei, eu falei assim, tá, o que tá faltando? Ele falou assim, olha, tá faltando a verbação, você tem que ir no cartório que você casou, porque para pedir a verbação. E aí eu peguei aquela certidão, fiquei desesperada, liguei para uma amiga advogado e ele falou assim, olha, você continua casada com o Fred, não teve a verbação. Quando você vai no juiz, ele te dá essa certidão, um documento, e você precisa ir no cartório que você casou para você averbar. E aí eu falei, meu Deus, ou seja, para eu ter direito à minha pensão do Marcos, do Exército, eu teria que estar divorciada. E eu não estava, ou seja, eu era viúva do Fred e do Marcos. E aí eu sei que eu fui no cartório, assim, orando, pedindo, pelo amor de Deus, que desse certo. Cheguei lá para a moça e falei, olha, expliquei a situação. Eu falei assim, olha, o Fred morreu. Eu não sabia, eu achei que a juíza entregava e estava tudo certo. Ela ficou tão compadecida com a minha história. Eu falei assim, olha, acabei de perder meu segundo marido. Eu não sei o que fazer. Ela me ajudou, ela falou assim, olha, eu vou fazer essa verbação para você. Eu não sei nem se o que eu estou falando as pessoas vão concordar, mas enfim, ela pode ter feito algo que não era legal, mas ela fez a verbação, né? O Fred já estando morto, porque normalmente essa verbação tem que ser feita com a outra parte junto, mas ele estava morto, enfim, não tinha como fazer. Para quê? Para que eu voltasse para o colégio militar e eu pudesse ter acesso à pensão do Marcos, né? Porque era tudo o que ele desejava, ele queria que eu ficasse resguardada, eu e a Dominique, ainda mais por causa da perda do Fred, e porque eu tinha deixado o trabalho, né, para cuidar dele. Então, assim, ele queria que eu ficasse resguardada, era o desejo dele. E aí eu sei que deu tudo certo, eu voltei no colégio militar, entreguei a verbação e eles deram entrada no processo de pensão. E aí eu voltei para São Paulo. Eu falei para os meus pais, eu falei assim, olha, eu não consigo mais ficar aqui em Fortaleza, eu estou muito depressiva, eu estou mal, eu preciso me reconectar com a minha infância, com os meus amigos, e eu vou voltar. E aí, né, todo mundo concordou, achou que era melhor mesmo eu voltar, me reconectar com amigos, começar a sair, me distrair. E aí peguei a Dominique, né, enfiei embaixo do meu braço e nós fomos, né, saímos de Fortaleza e fomos para São Paulo. Em São Paulo, eu não me encontrei. Eu continuei, eu acho que eu não consegui viver o luto, entendeu? Porque tinham sido perdas, assim, muito importantes na minha vida. E aí eu não conseguia trabalhar, eu tinha uma boa vida, por quê? Porque o Marcos tinha me deixado numa boa condição, e inclusive o Fred também tinha deixado uma pensão para a Dominique, né? Então eu tinha duas pensões que eu controlava essa pensão dela também, né? Porque ela era menor, mas eu não conseguia. Eu não conseguia trabalho, eu não tinha energia para trabalhar. E aí eu falei, bom, eu vou procurar ajuda, porque eu tô entrando em depressão, eu preciso me livrar desse luto, desse sofrimento, né? E eu preciso me tratar. Procurei uma terapia, um psiquiatra, e comecei com remédios, né? Remédios altamente fortes. Vamos ter que dar uma resumida, porque se passaram 20 minutos em uma pergunta só que eu fiz para você. E aí, o que aconteceu? A minha terapeuta um dia falou assim, olha, Lília, tá muito difícil, você tá muito depressiva, você não conhece ninguém que mora fora, né? Para você tirar umas férias, você tem condição. Aí eu lembrei de uma amiga que mora aqui em Kearney, em New Jersey, e aí entrei em contato com ela, em Kearney, New Jersey, pertinho de Newark. Entrei em contato com a Mirtes, e aí eu falei assim, olha, Mirtes, eu tô passando por isso. A Mirtes, inclusive, ela estava no Brasil quando o Marcos estava doente, então ela acompanhou o meu sofrimento. Ela falou, Lilian, vem para cá, fica na minha casa, vem conhecer, vem, né, respirar um pouco. E aí, quem sabe, né, você não resolve morar aqui. E aí eu fiz isso. Em julho de 2015, eu vim para Kearney para ficar na casa dessa minha amiga 10 dias, para conhecer... passear. Eu vim para passear, né? Tirei meu visto rapidamente, porque assim, eu não tinha nem passaporte. Eu nunca pensei em morar fora do país, então tirei meu passaporte. Ela me orientou tudo, essa minha amiga que mora aqui. Ela falou, vai tirar seu passaporte, tira o visto, porque você, como ex-esposa de militar, você vai ter muita facilidade, realmente. Assim, não me foi feita nenhuma pergunta, o meu visto saiu num piscar de olhos. Isso é legal dizer também, né? Porque, enfim... e aí eu consegui meu visto, comprei uma passagem e vim aqui para Kearney, na casa dessa minha amiga, e amei. Quando eu cheguei em Kearney, eu falei assim, nossa, que incrível. A filha dela tem a mesma idade da minha filha, elas tinham estudado juntas no Brasil, e aí eu fiquei encantada com a cidade, por escolas, né, e tudo mais. E aí eu
falei para mim, eu falei assim, olha, quer saber? Eu acho que eu vou vir morar aqui. Eu vou chegar no Brasil, vou conversar com a Dominique, vou ver o que ela acha, porque também a Dominique estava começando a fazer amizades, né, lá em São Paulo. E vamos ver o que acontece. Eu não estou trabalhando, eu tenho uma pensão que me resguarda, né? Eu posso chegar aqui nos Estados Unidos, e naquela época o dólar não estava tão alto, né? Então, assim, eu tinha como converter isso e pelo menos pagar um aluguel, né? Ou comer, dava para fazer isso.